Chegamos ao último trimestre do ano, quarto trimestre. Nesse trimestre, vamos estudar um novo tema bíblico, um tema de fundamental importância, um tema que tem despertado a curiosidade da humanidade ao longo do tempo. O título do nosso livro de estudo, o título da lição da Escola Sabatina desse trimestre, o tema é Vida, Morte e Eternidade. Quanto se tem falado sobre a vida, sobre a morte e sobre a eternidade? Quantos teólogos têm proposto teorias ou conceitos sobre vida, morte e eternidade? Quantos filósofos também têm tratado do mesmo assunto? Nós vamos tratar esse assunto sob o ponto de vista bíblico. O que a Bíblia diz sobre a vida, a morte e a eternidade? Primeiramente, irmãos, nós sabemos pela Bíblia que o Senhor Deus criou os seres humanos para ter com eles um relacionamento amoroso e para que os seres humanos também tivessem um relacionamento amoroso. Portanto, o relacionamento vertical para com Deus deveria ser um relacionamento amoroso e o relacionamento horizontal entre os seres humanos também. Entretanto, irmãos, o pecado nos afastou do doador da vida. O pecado nos afastou a humanidade do Senhor Deus, que é quem dá a vida. E, portanto, o pecado trouxe a morte. Trouxe a morte para a natureza. Quando vemos flores caindo, quando vemos folhas caindo, árvores morrendo, quando vemos a relva morrer, também os animais e os seres humanos. Seres humanos só resistem à morte, irmãos, só resistem ao fato da morte por ter uma esperança futura, uma esperança de vida eterna feliz. Essa esperança está reforçada na Bíblia, está reiterada na Bíblia várias vezes. Eu vou ler com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 5. Como é esse novo céu e essa nova terra? Como a Bíblia diz que é esse novo céu e essa nova terra? Então vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Eu vi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja, irmãos, o relacionamento. Deus com o povo e o povo com Deus. Mas veja lá agora o verso 4, que maravilha. Deus enxugará os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava assentado no trono disse: Faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Veja, com atestado ainda, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Só podemos cuidar da morte, irmão, só podemos tratar do assunto da morte no meio da esperança oferecida por Jesus, no meio desta esperança da vida eterna. E é isso que nós vamos estudar neste trimestre. Vamos orar, então, para que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Bom Pai, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, te agradecemos por mais esse estudo da lição da Escola Sabatina, mais esse tema tão importante que o Senhor está propondo para que estudemos nesse trimestre. Portanto, Senhor, nos ajuda, nos ilumine para que possamos entender a Tua palavra, possamos compreendê-la e possamos ter nela um apoio para nós, para cada um de nós. Possamos ter nela esperança, colocar na Tua palavra a nossa esperança e assim vivermos, apesar de vivermos num mundo de morte, sabendo que o Senhor tem a vida eterna para oferecer a cada um de nós. Nos abençoa nesse estudo, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. O tema da primeira lição, irmãos, o título da primeira lição é Rebelião em um Universo Perfeito. Qual que é a origem do mal? Veja o verso para memorizar. Nós vamos ainda estudá-lo melhor nesta semana.
Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. O texto de Isaías, falando de maneira figurada a queda de Satanás, a quando Satanás foi lançado nesta terra. Muitas teorias humanas sobre a origem do mal. Primeiro que o mal é eterno. Mal e bem sempre existiram, porque se não existisse mal, como poderia saber o que era o bem? Outra teoria, e agora mítica da Grécia, não é? Ela surgiu quando Pandora abriu a caixa que continha todos os males, e aí os males permearam toda a terra. Mas quem é que colocou esses males lá dentro da caixa de Pandora? Mas ainda, outros acreditam na decisão soberana de Deus, na predestinação soberana de Deus, em que há bons e maus. Portanto, o mal é uma atribuição que Deus dá a alguns, é um tributo que Deus dá, é um atributo que Deus dá a alguns. Mas o que diz a Bíblia, irmãos? O que diz a Bíblia sobre Deus? Primeiramente, irmãos, a Bíblia diz que Deus é amoroso, ele é todo-poderoso. No seu amor, uma das características de Deus é que ele é todo-poderoso. No livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versos 10 e 11, nós encontramos que ele é eterno, que ele tem poder, honra, majestade, e é o Senhor de tudo que há nos céus e na terra. Portanto, o Senhor é soberano nesta terra, mais ainda que ele é perfeito. O texto de Mateus 5, 48. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Portanto, o nosso Pai, o nosso Deus Criador, é perfeito. E se ele é perfeito, nele não há mal. Ele é perfeito, perfeitamente bom, perfeitamente amoroso. Mas ainda, irmãos, toda a criação deste Deus perfeito é perfeita. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Portanto, irmãos, na obra de Deus não estão os males. A obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é boa. Os atributos de Deus, irmãos, excluem a possibilidade de ele ser responsável ou ser o criador do mal. Exclui de Deus essa possibilidade, a possibilidade de ser o criador do mal. Nesta semana nós vamos ver como é que o mal surgiu. Como a Bíblia diz que o mal surgiu, para nos embasarmos, para sabermos por que é que temos tantos males, por que é que temos tantos problemas, por que é que existe a morte, como que isso aconteceu. Vamos estudar então nessa semana e nas semanas subsequentes a palavra de Deus para estudar sobre a vida, a morte, mas especialmente estudar esses temas sob a perspectiva da eternidade, a eternidade feliz, vida eterna e feliz, que o Senhor Deus quer dar para mim e para cada um de nós, para cada um de vocês. Deus abençoe a todos, então, no estudo deste novo trimestre.